E tem algumas estatísticas que me deixaram muito preocupadas. A gente aqui estudando, porque pensa, a gente estudou bastante, né? A gente nem está nervosa, né? Teve algumas estatísticas que a gente viu em relação ao casamento. Nós vimos que 52% dos casamentos, eles irão terminar antes de completarem 10 anos. É uma estatística muito triste, né? E as 3 principais causas do divórcio. Vamos ver quem arrisca. A terceira causa, qual seria? O que vocês acham que é? Causas do divórcio. Como? Dinheiro tá entre as 3 primeiras, mas não é a terceira, não é a última. Traição não está nessa estatística, acredita? Internet. É uma causa. Gente, a terceira causa do divórcio, por incrível que pareça, é por causa do sexo. As diferenças na hora do casal se entrosar no ato sexual em si, o sexo, na incompatibilidade no sexo é a terceira causa. A segunda causa é o dinheiro, dificuldades financeiras. E a primeira causa, qual que é? Incompatibilidade de gênios, infelizmente. O que mais se ouve quando a gente vai aconselhar, quando a gente vai ouvir umas dificuldades, qual que é? Ai, a gente não combina em nada. Ai, a gente não tem nada a ver um com o outro. Ai, não sei nem como a gente se casou, a gente é tão diferente. Então, para a nossa realidade como cristãos, o divórcio, fora de questão. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Então é uma palavra que vamos, aqui para o Douglas e para a Rita, para alguns que estão casados há pouco tempo, divórcio é uma palavra que não existe no nosso vocabulário, certo? Então o que a gente tem visto? Muitos cristãos vivendo uma vida matrimonial difícil, cheia de problemas, vivendo em brigas, em discussões, e ainda fala assim, Solange, fazer o quê? Casei até que a morte nos separe, eu não vou pedir para Deus me matar, então eu vou aguentar, até a morte chegar. Só que a gente não precisa viver desse jeito, O que a gente propõe nessa noite aqui, eu e o Guino, Adriano e o Fernando, é mostrar de uma forma assim, bem leve, bem descontraída para vocês, porque entendemos um pouquinho o porquê de sermos tão diferentes. E essa diferença começa porque nós pensamos diferente. Já começamos pensando diferente, porque demora muito para pegar o microfone. Boa noite, graças a paz. Vou tentar mostrar para vocês, mulheres, como que funciona o cérebro do homem. Prestem atenção, mulheres. Como que funciona? O nosso cérebro é dividido por caixa, e aqui cabe caixa pra caramba. Isso não estava na pauta. O nosso cérebro é dividido por caixas. Nós temos lá caixa dos filhos, caixa da esposa, caixa das finanças. E dependendo do assunto que vai se tratar, é o tamanho da caixa. Fernando, pega a caixa da sogra. Caixa da sogra. É só para dar um exemplo para vocês, tá? É um exemplo. Caixa da sogra. Onde está a caixa da sogra? Caixa. Nossa, Oi? Fernando. Dá uma dica aí. Que demora Caixa pra passar da essa sogra. caixa, Fernando? Achei. Caixa da sogra. Nossa, Fernando, que grosseria. Só porque é a minha mãe, Se fosse a sua, a caixa ia ser desse tamanho, Tá demais, viu? Agora eu vou explicar como que funciona esse processo da caixa no cérebro do homem. Quando vai ser tratado um assunto, É a sua mãe, não é? eu não sei se acontece com vocês. Lá em casa, pelo menos, quando eu vou começar um assunto, ela fica, vamos, amor. Como que funciona? O cérebro, primeiro, ele procura a caixa. Esse processo que ela fica, amor, o cérebro está procurando a caixa. Ele encontrando, vai abrir a caixa, tratar do assunto, fecha a caixa e guarda. Mulheres, presta atenção, vocês nunca fazem isso aqui, Fernando, eu tenho muitas coisas para tratar com você hoje à noite. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Peraí. Não, é muitas Muitas coisas. Tá bom, então.
Já que é muitas coisas. Não, mas tem mais coisas. Mais coisas? Meu Deus. Olha só como a coisa fica muito mais fácil para nós homens agora. Fernando, Oi, meu amor. eu tenho um assunto para tratar com você que é muito séria. Um assunto? Um assunto. Tá fácil. E é sobre os nossos filhos. Filhos. É. Ai, o Daniel e a Sofia. Fácil. Filhos. Filhos. Então, Fernando, né? Deixa eu te falar. Eu fui Homens, agora eu vou falar com vocês. O cérebro feminino já é um pouquinho diferente. Pouquinho, pouca coisa, né? Não tem problema. O cérebro feminino funciona como? Ele é um emaranhado de fios, todos conectados, todos interligados, né? Alta voltagem, né? Um circuito fechado, né? Nós pensamos, tudo está ligado a tudo no cérebro feminino, porque o marido está ligado aos filhos, que está ligado às finanças, que está ligado à escola, que está ligado à casa, tudo está ligado a tudo, certo? Você quer ver a coisa ficar feia agora? Presta atenção. Fernando, eu tenho que pagar estas contas aqui que chegou hoje no correio, né? E chegou mais contas para pagar. Inclusive, a minha mãe, que é a sua sogra, entendeu? Misericórdia. Falou para você ir buscar ela amanhã no hospital. Que ela foi fazer um exame. Por favor, você vai buscar minha mãe? Finanças. É verdade. Fernando, inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Hoje tem GD. Hoje tem GD à noite com o Jackson. A gente não pode faltar, Fernando. Não esquece de chegar no horário pro GD, Fernando. Aí outra coisa, Fê, vi um vestido, que coisa mais linda no shopping. Pra que essas caixas, Fernando? Bom, Você tá entendendo o que eu tô falando? espera um pouquinho. A gente estava falando dos filhos, correto? Primeiro você deixa eu abrir a caixa, conversar o assunto. Nossa. Depois eu fecho a caixa e vou buscar o outro assunto. Mas que complicado. Não dá pra resolver tudo de uma vez? De uma vez eu não consigo, meu Nossa, amor. homem, é complicado. Outra diferença básica, homens, prestem atenção. A mulher, ela não só fala de tudo, fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Ela também consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher, ela atende ao celular. Alô? Oi, Claudinha, tudo bem? A mulher cuida dos filhos. Daniel, desce daí, menino. Sofia, vai estudar. A mulher se vou cuidar com as maqueia. crianças. Então não, mais tarde eu vou sair para um café da tarde. Ela prepara o jantar do marido. Não, e você não sabe, tô fazendo aqui uma buchada que o Fernando adora. Tô fazendo mesmo, gosto muito. Tudo ao mesmo espera tempo. um pouco que eu vou tirar uma foto. E ainda posta no Instagram ainda, Viu? né? Detalhe. Demais, é verdade. Já Tchau, nós homens, beijo. uma coisa de cada vez. Fala aí para sua esposa, uma coisa de cada vez. Fernando, Oi, meu amor. coloca o leite para ferver. Coloco. Só o leite é fácil. Derramou! Ai, meu Deus. Fernando, não acredito que você derramou o leite no fogão. Bom, a culpa é deles. Como a culpa é deles? Eles ficaram rindo de mim. Nossa! Fernando, eu só pedi pra você fazer uma coisa e você sujou o fogão. Vai limpar. Meu amor, você tá linda. Vamos ao exemplo do copo. Fernando, eu estava olhando o lixo da cozinha e eu vi que você quebrou aquele copo que eu gostava muito. Qual copo, meu amor? Aquele copo que fazia parte de 6 jogos de copos que eu tinha. Vamos resolver o problema? Eu compro outro copo, pronto. Você não tá entendendo. É um copo de um jogo de 6 copos que minha mãe me deu quando a gente casou. Peraí. Tinha umas pombinhas que se beijavam, coisa mais linda. Você quebrou. São 6 então, não são 1. Eu compro 6 copos, meu amor. Fernando, você não entende. Se foi no casamento, a gente casa de novo. Aí sua mãe dá outro jogo. Ai, Fernando, O só homem tem a resposta para tudo. 2 mais 2 pro homem é quanto? 2 mais
mais dois para a mulher pode ser várias coisas, né? A coisa para a gente não é tão assim óbvia. A gente tem toda uma emoção envolvida, né? Tem mais, tá? Tem uma outra coisa que acontece com nós mulheres também. Nós temos assim uma certa tendência, uma certa queda para o melodrama, né? Nós somos assim um pouquinho, só um pouquinho, só os filhos. Não, é que eu gosto de teatro, você tá entendendo, né? Mas a mulher de vez em quando, ela é um pouco dramática. Eles vão dar um exemplo aqui de como cada um lida com um probleminha, por exemplo, com os filhos. Fernando chegou em casa e as crianças fizeram uma bagunça na sala. Daniel, Sofia, por favor, vamos recolher todos esses brinquedos aqui agora, por favor, now! Agora, como a mulher lida com o mesmo problema? Ai, não tô acreditando. O dia inteiro fazendo faxina, limpei toda essa sala, pra quê? Pra esses dois ficar fazendo bagunça, que até quebrei uma unha. Ô Daniel, Sofia, vocês não têm amor por mim, não? Não, vocês não me amam, não, porque filho quando ama não faz isso que vocês fazem. Depois que perde dá valor, o dia inteiro limpando. Vocês não têm amor por mim, não? Agora eu vou ter que voltar e eu vou ter que recolher tudo esses brinquedos, tá louco, viu? Presta atenção, melodrama e no fim ela que recolheu tudo. Quero mostrar para vocês, mulheres, duas caixas que para nós homens é importantíssimo. Preste atenção, mulheres. Essas verdades que serão ditas aqui mudaram a minha vida. Preste atenção. Duas caixas grandes. São as maiores. Alguém se arrisca qual nome? Alguém se arrisca? Qual seria a caixa? Carro. Ah, nós amamos essa caixa, hein, Fê? A caixa que o homem mais ama. Nós amamos a caixa. Gente, mulheres. Qual? Gente. Fala. Nós amamos essa caixa. Não ficamos sem ela. Ah, quando nós estamos nela, nós nos transformamos, hein, Fê? Vira aí, mostra a caixa para elas aí, Fê. É essa caixa. Ó, falar pra vocês, o nosso dia pode ser um terror. Pode ter tido problema na empresa, às vezes alguma discussão até em casa mesmo, com o filho ou com a esposa. Mas quando nós abrimos essa caixa e entramos nela, fala aí, ficamos mansinho. Gostamos muito, mas não pratica muito. Não ficamos sem ela, mas dorme. Mais ou menos. A Ana estava falando, dorme o antes, o depois, o durante, mas dorme. Então essa é a caixa. Para nós ela é muito importante. E queria dizer para vocês que o homem não fica sem essa caixa. Não fica, ela é essencial. E tem mais, quando eles estão nela, eles às vezes até assim, perdem um pouco até a visão, não é? Será? Não começa a não enxergar bem, tá certo que o Fernando abriu o olho. Mesmo assim, quando está dentro dessa caixa, perde um pouco a objetividade. Oi, meu amor, como você está hoje? Tá lindo com esse pijama. Nossa, Fernando, de pijama, de manga comprida, Então, cacharel, você tá me achando linda? Não vem que não tem, não. Amor. Oxi. Não vem que não tem hoje à noite, não. Por que, meu amor? O homem, quando está dentro dessa caixa, ele é, como diz o Ludo aqui, nosso pastor, até o pé de mesa ele fica, né, Ludo? Né? A mulher põe um pijaminha de flanela, aquele dia que a mulher fala assim, hoje eu quero descansar. E a mulher, o homem, nossa, como você está linda, como você está sexy, né? É assim que funciona. Só que pra gente, homens, prestem atenção, pra gente o sexo também é algo emocional. Fê, vem dormir. Tá tarde já, vem. Nossa, amor. Mas com essa camisola não vou conseguir dormir não. Tô até acordado. Você é cara de pau mesmo, né? Eu tive um dia daqueles. Tive que limpar a casa e na reunião das crianças tive que resolver muitos assuntos. Você me ligou? Você ligou? Você me ligou? Mandou mensagem? Torpedo? WhatsApp? Vai dizer que me ama? Não mandou. Passei um dia horrível. Estou com dor de cabeça. Amor, não faz isso comigo. Vamos dormir.
A segunda caixa. Mulheres, vocês desconfiam? Qual que é? Caixa do carro? Não, não é. A segunda caixa A segunda mais caixa importante mais pro homem. importante para nós. Dinheiro? Não. Gente, é essa caixa que mudou minha vida, hein? Prestem atenção. Não é o dinheiro, não é o carro, não é o futebol, Não é. não é o trabalho. Respeito, não é. Fernando, vira a caixa aí. Aí, pessoal, essa caixa para nós é ela pra essencial. nós. Agora, o que tem dentro dessa caixa, mulheres? Nada. Não tem nada. Isso para nós é essencial. Uma dica para vocês. Quando seu esposo chega do serviço, cansado, de 30 a 40 minutos na caixa do nada, sem fazer nada, deixa ele ali, quietinho, bem quietinho. Fernando, Oi. conversa comigo. O que você tá fazendo aí? Nada, não tô fazendo nada. Nada? Nada. Ô Guino, por que eu não posso entrar na caixa do nada? Primeiro, se você entrar na caixa do nada, ela já não vai ser mais do nada. É verdade. Eu não ia expor, mas não tem jeito. Alguém já viu dentro do carro dela? Misericórdia. Como é, Fê? Cheio de brilho, de pulseira pendurada, adesivo, borboleta, chaveiro pra tudo quanto é lá, tudo com brilho, tudo com brilho. Eu acho que essa caixa tinha que ter um pouco de cor, de brilho. Caixa sem graça. Ontem Nada. eu saí com o carro da Ana. Também ela não sabe disso. Vai me expor também, né? Tinha uma pelúcia no retrovisor que eu falei, isso aqui é maior que o meu travesseiro. Desse tamanho. Eu até perguntei pra ele, isso aqui não te atrapalha? O teatro é com eles. Tá. Isso aqui não te atrapalha? Gente, a caixa do nada é pra ter nada. Relax. Nada. Vocês querem ver uma coisa que nós não entendemos? Que eu passei a entender vem dessa caixa? O homem em frente à televisão. Dentro da caixa do nada. Da Atena. Aqui agora. Futebol. Fernando, você tá delirando, amor. Oi? O que você tá assistindo, Fernando? Nada, meu amor. Como nada? Você tá aí trocando os canais e não tá assistindo nada? Corta pra mim. Gente, não é, olha, não abriu seus olhos, mulher. Porque assim, pra mim, quando o meu marido estava na caixa do nada e eu falava com ele, ele não me ouvia. Qual é, mulher? Como você se sente? Fala pra mim. Nada. Você se sentiu nada, não é verdade? A gente se sente rejeitada. Olha, ele não me ama, ele não liga pra mim, ele não me ouve. Coitado, eu descobri, gente, olha, mudou meu casamento. Né? Porque eu descobri que não é porque ele não me ama. Ele tá descansando, ele tá, né, relaxando a mente dele. Olha só, não é uma revelação pra gente? Pra mim foi, gente. É o nada. Ó, só que é o seguinte também, homens. Preste atenção, porque às vezes vocês entram demais nessa tal caixa, né? Tem umas situações aí que, ó, vamos mostrar agora. Tem um lugar que vocês entram na caixa do nada que é meio perigoso, quer ver? Fernando, a gente vai dar uma carona pra Valéria, tá? Valéria, vem! A gente já tá indo, já. Vai logo que eu tô aquecendo o motor. Tá bom, Fê. Entra aí, amiga, tudo bem? Vamos que o Fernando vai dar carona. Tudo beleza. Fê, ela vai ficar a 2 quilômetros daqui, tá? Beleza. Esquece. Então, tudo tranquilo, tá? Fernando, logo ela vai descer, não esquece. Fernando, naquele próximo ponto ali, ela vai descer, tá? Fernando! O que foi? Ela passou do ponto, você passou do ponto, ela ia descer aqui. Ela quem? A Valéria! Eu nem sabia que ela tava no carro. Ai, eu não tô acreditando, Valéria, desculpa, você vai andando? Ai, não tô acreditando. Fernando, o que você fica pensando na hora que você tá dirigindo? Nada, meu amor, nada. É na caixa do nada que nós homens lidamos com o nosso estresse. É muito bom, ele alivia. Por que vocês acham que o homem gosta de pescar? O que tem numa pescaria?
Olha, gente, olha isso. Tem coisa melhor que isso, olha. Pega nada. Reginaldo. Nada Ó. na isca. E aí que gera o atrito, né? Porque a mulher, para aliviar o estresse da mulher, gente, o que nós gostamos de fazer? Falar, né? Nós gostamos de desabafar. Não, a gente não quer solução. A gente quer contar, conversar, não é assim? A gente quer contar como foi nosso dia. E eles estão dentro da caixa do nada, né? Então é aí que o negócio fica bonito, né? Mas deixa eu falar outra coisinha, um outro ponto que a gente viu assim, como nós somos diferentes. E eu quero dar aqui um toque para vocês, homem. Custa vocês serem um pouquinho mais detalhistas? Ah, gente, por favor, né? Como o homem falha nessa parte, né? A mulher é tão detalhista, quer ver? Eles vão mostrar aqui pra vocês como um homem atende um telefonema e como uma mulher atende um telefonema. Alô? Opa, e aí, tudo bem? Ah, beleza. Não, tudo bem. Vou te dar um pulinho lá. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Ai, ai. Fernando, Oi? quem era no telefone? Quem era? Seu irmão. O que o meu irmão queria? Deixa eu lembrar. Ah, ele falou que nasceu. O bebê. Nasceu meu sobrinho? É, o bebê nasceu. E que tamanho que ele nasceu? Tamanho? É, mais ou menos assim. E o peso dele? Ah, o peso é 1 quilo de arroz, mais ou menos. Nossa, 1 quilo de arroz, que grosseria. Tá bom, o nome dele? Nome? É, eles iam escolher na maternidade o nome. Qual a maternidade que ela tá? Não sei. Fernando, o que você falou com o meu irmão? Nada. Agora prestem atenção como a mulher atende ao mesmo telefonema. Tlim, 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 tlim. Nossa, cobrar, hein? Que horror. Por isso que eu tenho que pagar um monte de conta no final Alô? do mês. Oi, maninho, tudo bem? Tá, tudo bem aqui, meu irmão. Meu irmão, telefone é. Bacana. Nasceu. É. Ai, que tudo. Ai, nasceu, Fernando, nasceu meu sobrinho. Nasceu. Como o nome Legal. dele? Dalércio. Ai, que nome lindo, diferente, né? Bonito. E aí, foi parto normal? Foi normal? FOSP, Fernando, foi normal, FOSP. É o nome dele? Quanto FOSP? tempo? 24 horas de dor. Coitada da minha cunhada. Qual o peso? 3,558 kg. Quase acertei. Isso em quanto? 51 centímetros e meio. Ai, filho, é grande, grande. Ai, que lindo. Grande. Que hospital que é? Santa Joana. Vamos visitar. E a decoração do quarto? Ai, de ursinho. Adoro ursinho. Vamos levar um presente? Vamos. Não, tá, vamos vamos não. levar sim. Amanhã a gente tá indo aí, tá? Beijo, dá um beijo nela também. Tchau. Fernando, nasceu meu sobrinho, vou te contar todos os detalhes. Vem cá. Olha, ele nasceu grande, forte, foi um parto normal. Entendeu? Pessoal, vocês perceberam assim a pequenininha diferença no modo como cada um lida com a mesma situação? Então, nessa noite aqui, teria milhões de outras situações que nós poderíamos mostrar a diferença, né, de como nós agimos, né? E a gente vai ver que todas essas ações diferentes, elas vêm do pensamento diferente, porque os nossos cérebros são diferentes. Mas isso, longe de ser uma fonte de motivo, um motivo para a gente se separar, divorciar-se, dizer que não tem mais jeito, né? Deve ser um motivo para a gente entender, compreender essas diferenças e saber que o nosso Deus, ele tem um motivo, ele teve uma razão, né? O Senhor, na sua infinita sabedoria, ele nos fez diferentes sim, mas com um propósito tremendo. Duas peças diferentes, elas se encaixam perfeitamente. Amém? Amém. Né? Queria continuar agora, né? Nossa parte aqui acabou, né? Uma parte mais, né? mais divertida. Eu queria passar a palavra agora para o Zinho, que vai estar explicando para vocês, dando algumas orientações, alguns princípios na palavra de Deus, para que possamos aceitar. Vocês já viram que o cérebro funciona de maneira diferente, certo? Vocês já viram que por causa desse funcionamento diferente, nós agimos diferente. Amém? Então agora nós vamos aqui
entender pela palavra de Deus, aprender pela palavra de Deus como aceitar essas diferenças, amém? Para junto nós procurarmos vivermos aí em equilíbrio, em harmonia, porque o Senhor, Ele deseja que você viva plenamente o teu casamento, viu, meu irmão? Minha irmã, não aceite essa mentira do diabo, dizendo que porque vocês são diferentes, vocês estão condenados a viver uma vida de brigas, de discussões, de desavenças, amém? Zinho, Valéria. Obrigada, meninos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu fui convidado para falar o lado sério da questão. Então a gente está substituindo o Ludo e a Solange, eu estou substituindo a Solange. Teve uma inversão de papéis. Mas substituir o nosso casal de pastores não é uma missão fácil. Falar com a qualidade que eles falam não é algo fácil. Ainda assim, eu fiquei honrado com o convite, obrigado. Porque só quando somos desafiados é que a gente consegue crescer como pessoa, como homem, como mulher, né? Então acho que é importante estar aqui atendendo ao desafio. Certa vez eu vi um filme, não sei se vocês assistiram, um filme que conta a história de Martinho Lutero. Foi o padre que iniciou a reforma protestante, que deu origem à igreja protestante. Tem uma cena no filme que me marcou, quando eles me convidaram, me veio à mente essa cena, que é... Nessa cena, Lutero ele tem dúvida se ele ainda deve continuar na igreja, ele está com dúvida sobre a fé dele, ele está deixando de acreditar. E naquele momento ele vai comunicar ao mentor dele, que era o padre responsável pela igreja, e o padre decide mandar Lutero para fazer doutorado em teologia. E Lutero na mesma hora diz: mas como que você pode fazer isso? É uma loucura, eu estou com dúvida se ainda creio em Deus, se isso é para mim, e você vai me mandar fazer doutorado? E o padre responde para Lutero: o homem precisa se preparar para ensinar aquilo que ele mais precisa aprender. E eu tomei isso para a minha vida. Então, quando o Ludo e a Solange nos convidaram para falar disso, por que isso veio na minha mente? Porque eu e a Valéria, a gente não é... Eu acho que não somos modelo de casal para outros casais. A gente tem problemas, se desentende, eu tenho dificuldade de ter dela, ela minha, né? Então, ter entrado no Ministério de Casais tem ajudado muito, porque a gente começa a ter paciência, começa a colocar na prática aquilo que a gente aprende aqui, né? Então, por isso que me veio na mente, nesse momento, essa passagem da vida de Lutero. E quando me disseram qual era o tema, que era a questão da diferença entre homem e mulher, outra coisa que eu pensei na mesma hora foi sobre a história da igreja de Coríntios, que já foi usado como exemplo aqui várias vezes aqui durante os cultos de domingo. A igreja de Coríntios... Coríntios era uma cidade que ficava dentro da Grécia. Grécia, na época de Jesus Cristo, era o centro cultural. É como se fosse hoje aqui... Se o Mediterrâneo fosse a cidade de São Paulo, Coríntios era como se fosse os Jardins. Então só tinha o pessoal da elite vivendo lá. E essa igreja, apesar de ser uma igreja próspera, ela tinha muitos problemas. Mas por que era próspera? Porque as pessoas dessa igreja de Coríntios, elas tinham dons, eram... nascidas de novo no Espírito Santo, falavam em línguas, enfim, era uma igreja próspera. Mas por outro lado, tinha muita desavença entre as pessoas, não havia unidade na igreja. Então tinha inveja, tinha preconceito. Então tinha os dois lados da moeda. E Paulo escreveu para a igreja, dando orientações. Como que ele fez? Ele comparou a igreja com um corpo. Vocês lembram dessa passagem? Eu até separei aqui. Eu vou ler os primeiros versículos só para vocês se recordarem. Depois... vocês podem ler na íntegra. Fiquei em 1 Coríntios 12, versículo 12 também. Paulo diz assim, que Cristo é como um corpo, no qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E assim por diante, Paulo vai comparando os olhos com as orelhas e assim por diante. No casamento é igual, o casamento é como um corpo também, é uma unidade formada de partes diferentes, cada uma com uma função específica.
Numa família tem os cônjuges, tem os filhos, às vezes vem sogra, às vezes vem cunhado, cada um é uma parte do corpo. Qualquer parte do corpo que faltar ou que sofrer, vai fazer o corpo entrar em dificuldade. Por exemplo, vocês já tiveram uma unha encravada? Eu já tive nos 2 pés. Minha irmã a propósito, quem precisar, minha irmã é podóloga. Eu já tive unha encravada nos 2 pés. A gente nem lembra que unha existe. Ela é uma parte do pé que é parte de um membro que é a perna. Se você tiver uma unha encravada, você muitas vezes não consegue nem caminhar. Assim é no casamento. Se um dos dois passa por uma dificuldade em qualquer aspecto da sua vida, o casamento sofre. A unidade do casamento é colocada em risco. E essa unidade é um projeto de Deus para nós. Tem uma passagem que foi dita aqui na igreja, uns 2 cultos atrás, que fica também lá no começo da Bíblia, em Gênesis 2:24, que diz, eu não me lembro na íntegra como é, mas diz que o homem deve deixar pai e mãe, deve deixar sua casa, se unir à mulher e formar, e os dois montar a sua casa e ser uma só pessoa, e agirem como se fosse uma só pessoa, né? Então é um projeto de Deus, que pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, se unam para formar uma unidade. Então é um projeto de Deus, unir pessoas que sejam diferentes. O que mais eu queria compartilhar com vocês? Imaginem um outro exemplo da importância de lidar com essas diferenças. Por que é importante, ao formar a unidade, ter elementos com características diferentes? Imagina um piano ou um instrumento que toca uma só nota. Imagina um piano que todas as teclas tocam uma só nota. É possível fazer uma melodia? Não dá para construir uma melodia. Cada nota com seu som específico é importante para que a melodia seja construída. Assim é no casamento. É importante a mulher com seus curtos-circuitos, né? E os homens com as suas caixas, com o seu pensamento mais racional, porque os dois juntos é que vão fazer uma família prosperar, que vão juntos poder aconselhar os filhos, colocá-los na direção correta. Então os dois lados da moeda são importantes, são vitais para que o casamento prospere. E o que nós fizemos? Eu e a Valéria, a gente elencou 6 dicas ou 6 orientações para que o casal possa lidar com as diferenças. Então a gente queria compartilhar isso com vocês agora. Quem é o piloto do PowerPoint? Passou? Primeiro. Você fala primeiro? Então, né, a gente separou as maneiras de lidar e aceitar, né, as diferenças do cônjuge. Aí a primeira é: comunique-se como um amigo e não como pai e mãe. O que quer dizer isso, né? É para você não tratar a sua esposa, o seu marido, como se fosse seu filho. Você ficar mandando, ser autoritária, na verdade. Muitas vezes a gente até grita. Eu mesmo canso de gritar com o Zinho, aí ele me dá umas olhadas. Né? Aí, mas todo casal tem essas diferenças, na verdade. Então, muitas vezes eu tô lá limpando a minha casa, o Zinho fica para lá e para cá, vai para lá. Aí eu chamo a atenção dele: Zinho, eu tô limpando a casa. Aí ele passa direto, aí daqui a pouco volta de novo. Aí não tem jeito, né? Eu falo: caramba, você não tá vendo que eu tô limpando a casa? Ela me põe de castigo igual os meninos. Aí ele já chamou minha atenção: poxa, você fala comigo como se fosse seu filho. Então não é assim, né, gente? A gente tem que saber se comunicar, né? Saber usar o tom de voz, saber se respeitar, na verdade. Então a comunicação é muito importante na relação. Então uma das dicas é essa: saber se comunicar. No meu casamento com a Valéria, essa é uma das maiores fontes de desentendimento entre nós, é essa. Ela me tratar como se eu fosse um dos filhos. Fica me dando bronca, me manda tomar banho, me manda comer, me manda, que mais? Manda guarda-roupa, manda estudar, manda parar de estudar, toma o controle da televisão de mim. É verdade. Agora, me parece que isso é algo comum. Em todas as casas, as mulheres são assim. É aquele instinto de cuidar. Só que ela cuida dando ordem, cuida dando bronca. É a forma de ser das mulheres.
Depois que eu compreendi isso, eu comecei a relevar. Não que eu aceite com tanta natureza, mas comecei a relevar. Já Mas não eu fico estou chateado. aprendendo também. Já parei de gritar um pouquinho. Falo mais alto, mas... A segunda dica, A segunda é sua. é ver a situação do ponto de vista do outro. O que acontece? Pela natureza do homem e a natureza da mulher serem diferentes, dada uma situação, cada um aborda aquilo de um jeito diferente. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental, então ela procura verificar se aquilo vai magoar alguém, quem está sendo influenciado, enfim. Já o homem procura ver o que é certo e o que é errado e toma a decisão que tem que tomar. Então, a dica que a gente trouxe aqui, que o importante é tentar observar sua esposa, como que ela pensa, o que tem valor para ela, o que é importante para ela. E da mesma forma, você como homem, coloque também para ela o que é importante, o que você pensa, o que você sente, procura chegar num acordo. Porque essa diferença de ponto de vista, por exemplo, na criação dos filhos, o homem costuma ser mais brando e a mulher pega mais no pé muitas vezes, porque fica junto com os filhos no dia a dia, né? Isso é uma fonte de desentendimento no casal. Pelo menos na minha casa tem sido, né? A Valéria é muito mais dura com os meninos do que eu. Eu só vejo eles à noite. Se eu chegar em casa à noite, no único momento que eu tenho com eles for dar bronca neles, eu não vou ter relacionamento com eles. E às vezes ela não entende. É sempre assim, né? O pai é bonzinho e a mãe é chata. Exato. Então, mas depois que a gente conversou disso e eu coloquei isso para ela passou a ser um pouco mais compreensiva. E eu, do meu lado, também procurei aproveitar aquele momento que eu tenho para orientar os meninos. Não só dizer sim, mas orientar, chamar a atenção quando precisar. Então é importante entender o ponto de vista do outro. Que isso não seja, que a diferença de pensamento não seja uma fonte de desentendimento. Próximo. E o terceiro é saber usar os pontos fortes, né, entre o homem e a mulher. Porque às vezes a gente só vai lá no fracasso, aonde está te irritando, te incomodando, não é verdade? Aí você vai lá, às vezes eu chego no Zinzinho, me leva no shopping, por favor. Aí ele, pô, Valéria, tô cansado, né? Você já foi semana passada, por que quer ir hoje de novo? Eu tenho que entender que ele está cansado, né? E às vezes ele chega em casa, tô mal-humorada, né? Ele olha pra minha cara, tem até medo de falar comigo, falar, oi Valéria, tudo bem? Aí eu vejo o lado dele, ele vê o meu lado, né? Aí ele fala, poxa, tem que entender, né? Que ela ontem estava me tratando bem, ontem ela estava romântica, né? Saltar as qualidades, os pontos bons, em vez de você só pensar, poxa, hoje ela está com raiva, amanhã vai estar de novo. Aí isso vira uma bola de neve, não é verdade? Então você precisa entender a pessoa e ressaltar as qualidades, ver o que é melhor. Se o seu marido chega tarde, você está com raiva porque ele chegou tarde, entenda que ele está trabalhando, que ele é responsável, que ele vai trazer o dinheirinho para você gastar no shopping depois, não é verdade? Vê o lado bom da coisa. Não pensa que ele só está lá trabalhando, esqueceu de você. Não é verdade? Então é isso, né? Essa questão de ver o ponto forte do outro, até pela natureza do homem ser diferente da natureza da mulher, o homem ser mais racional, para a mulher, às vezes falta racionalidade na hora de tomar uma decisão, de discutir um assunto. Esse é um ponto fraco dela, pode ser um ponto fraco. Nesse momento ela deveria recorrer ao marido, já que os homens em geral pensam de forma mais racional, mais objetiva. É um ponto forte do homem nessa situação, onde requer um raciocínio, um ser mais lógico. Por outro lado, o fato da mulher ser mais emotiva, usar a emoção no momento de tomar decisão, usar a emoção no momento de discutir uma situação, o homem deveria se apoiar na mulher no momento de discutir um problema familiar, uma situação com os filhos. A mulher tem mais tato, mais sensibilidade, né? Então é nesse aspecto, buscar o que falta em você no seu cônjuge. Se você tem dificuldade de dinheiro, quem sabe o seu cônjuge não tenha. Se você tem dificuldade de, igual preparar essa apresentação que a gente fez para vocês hoje. Eu devoro um livro em algumas horas, a Valéria tem dificuldade. Então eu preparei, só que foi ela que foi atrás dos temas. Ela tem mais sensibilidade para entender o que é importante para vocês. E eu organizei tudo, né? Então a gente se completou.
trabalhou como um time. Então é nesse sentido, tentar buscar no outro aquilo que falta em você. Entrar em acordos, né? Saber ceder também, né? Exato. Qual que é o próximo? Você fala ou eu falo? O próximo é perdoar e seguir em frente, não é verdade, gente? Muitas vezes a gente somos orgulhosos, né? Falar, ele que brigou comigo, eu vou lá falar com ele para quê? E não, e a gente tem que reconhecer também, né? Que a gente tem uma parcela de culpa, né? Porque ninguém briga sozinho, não é verdade? Na hora que eu fui lá, gritei com o Zinho, eu reconheci que eu fui errada. Então vou chegar lá, pô, Zinho, desculpa, me perdoa. Eu estava no meu momento de emoção ali. Você ficou Tava no curto-circuito, passando né? ali, né? Agir por emoção, né? Você fez o meu sentimento de raiva, não foi? Então, a gente tem que aprender a pedir perdão, perdoar, né? É um exercício diário também, gente. Na verdade, muitas vezes não é um problema grande que faz um casal se desentender. São vários problemas pequenos que vão se sucedendo um após o outro e a gente não cuida desses problemas, não discute os problemas e quando você menos espera, você já está distante do seu cônjuge. Você, por exemplo, passou dias sem dar um beijo no seu cônjuge, sem discutir o que você está sentindo. Tem casais que dormem até em quartos separados, né? Então é importante não deixar problemas pequenos alterar a rotina do casal. Teve uma época que eu e minha esposa quase nos separamos por causa de coisas assim, problemas pequenos. Às vezes ela falava mais alto comigo, eu ficava chateada, aí descontava, daí ela ficava com raiva de mim, e assim ia. Aquilo ia virando uma bola de neve. Depois às vezes, você não lembra mais por que você está com raiva da pessoa. Então, correto é no dia a dia, cada situação pequena, procure resolver, peça desculpa, seja humilde. Eu acho que é mais fácil pedir desculpa do que perdoar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir desculpa, de dizer que você errou, né? E quando o outro vier te pedir perdão, procure entender o lado do outro, que é o que a gente já falou antes. Procure entender o ponto de vista, o que levou a outra pessoa a agir daquele jeito, né? Pode ser que foi um curto-circuito, né, no caso das mulheres. Vamos tentar entender, mandar ela no eletricista. No analista, né? Uma próxima. Não coloque expectativas no outro. O que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vocês lembram da história das caixas? A cabeça, eu acho que do homem e da mulher, ela funciona da seguinte forma: a gente cria modelos mentais para tudo que a gente interage nessa vida. O que é um modelo mental? Eu tenho um modelo, por exemplo, do que é uma esposa ideal. Eu tenho um modelo do que é ser uma pastora, um pastor. Eu tenho um modelo do que é ser um amigo. Tenho um modelo de pai, modelo de mãe. Na minha cabeça eu também tenho um modelo de filho. E nós vamos construindo modelos para tudo. Então, a cabeça de qualquer ser humano ela é composta de vários modelos. E quando você cria esse modelo, a outra pessoa, por exemplo, minha esposa, ela não é o modelo que eu criei, ela é ela. Ela tem as características dela que a vida fez com que ela tivesse. Mas pelo fato de eu ter um modelo do que é a esposa ideal, eu coloco sobre ela certas expectativas. Então eu espero que ela tenha certas atitudes, eu espero que ela seja sempre gentil comigo, eu espero, porque toda esposa no meu modelo ideal, ela não grita com o marido. A esposa ideal, ela não dá bronca, não manda guarda-roupa, não toma o controle da TV, não tem dor de cabeça. Isso no meu modelo é verdade. Me desculpe. O fato de nós construirmos modelos para tudo faz com que nós tenhamos expectativas sobre as pessoas. Só que as pessoas são elas, não são nossos modelos. Então é comum as pessoas nos frustrarem, não atender nossas expectativas. E muitas vezes nós colocamos a culpa no outro. Então se minha esposa está com dor de cabeça, eu fico com raiva dela, porque no meu modelo mental a esposa ideal não tem isso. Ela está sempre à disposição do marido a hora que o marido quer. Isso não é realidade. Então quem cria expectativa sobre o cônjuge sempre se frustra, sempre. E a frustração ela acaba rompendo a unidade do casamento. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é: evite criar essas expectativas, evite criar esses modelos. No momento que surgiu uma
um sentimento ruim sobre a outra pessoa, porque ela te frustrou em algum aspecto, procure entender se essa frustração não veio porque você criou um modelo e a outra pessoa nem sabia que você tinha aquela expectativa. Então, para evitar esse tipo de problema, diga claramente para o outro o que você espera. O que você espera da outra pessoa, o que você sente. Ao invés de viver só com aquele modelo que existe só na sua cabeça. Próximo. Bom, por último, pode, Leandro, vira mais um. Por último, o que eu queria deixar aqui para vocês é que muitas vezes esses problemas de relacionamentos, de diferenças, eles surgem, e apesar de a gente ter colocado essas dicas, são só algumas orientações básicas, mas na hora que o problema surge, é muito difícil lidar com ele. Muitas vezes a raiva fala mais alto, é mais forte, o estresse é maior, e não sabemos o que fazer. Talvez vocês nem lembrem que tivemos essa reunião aqui na hora que aconteceu o problema, o desentendimento, né, entre você e seu cônjuge. Então, o que nós queremos deixar aqui como última orientação é: procure aprender a orar pelo seu cônjuge, pedir a Deus que te esclareça, que te dê paciência, que te dê entendimento, para que você possa de fato entender como a cabeça do seu marido funciona, da sua esposa funciona, que te dê esclarecimento, que te dê coragem de falar o que você pensa para outra pessoa, mas de forma respeitosa, como você fala para um amigo, né? Não tratar o seu cônjuge como você trata um filho, ou uma criança, ou um moleque, né? Mas como você fala com um amigo, você não respeita seu amigo? Com os nossos amigos nós falamos num tom de voz tranquilo, nós respeitamos, nós evitamos magoar, mas muitas vezes com o nosso cônjuge nós não fazemos isso. Talvez a liberdade é tão grande, a convivência é tão grande que esse cuidado a gente já deixou de lado, né, há muito tempo. Então procure orar e pedir para Deus para que Ele traga isso de volta, traga o sentimento de volta, te dê paz, te dê paz para suportar as dificuldades, as diferenças, né? Então o que nós gostaríamos de fazer nesse momento, para a gente encerrar a reunião, é ter um momento onde o marido vai orar pela esposa, todos os maridos juntos, e depois a esposa pelos maridos. Ok? Vamos lá? Nós gostaríamos então de pedir que todos ficassem em pé e que um desse a mão para o outro, não tem problema. Um pudesse dar a mão para o outro olhando de frente, um para o outro. Nós vamos pedir primeiro para os homens. Muitas vezes é difícil você entender a diferença que existe entre você e ela. Mas tudo quanto nós falamos aqui, que possa esclarecer um pouquinho. E nesse momento eu gostaria que você, marido, estivesse orando pela sua esposa. E nessa oração você vai louvar a Deus pela maneira exatamente que ela é. Não por aquilo que você gostaria que ela fosse, como o Zinho acabou de falar aquilo, as idealizações, as expectativas que nós temos, mas a maneira como ela é. E você vai agradecer a Deus por ela. Você vai louvar a Deus pela maneira como a sua esposa é. E também pedir a ajuda do Senhor naquilo, né, que ela precisa melhorar. Naquilo que você precisa que ela melhore. Você vai pedir ao Senhor isso.